Muito bem, hoje é dia 16 de fevereiro. Bastante coisa já aconteceu ao longo desse ano, embora nós estejamos ainda no começo. Mas a pergunta que eu faço para você é: você lembra qual foi o maior anúncio que você viu e se encontrou nesse ano, nesse novo ano? Teve alguma coisa assim que você olhou e falou: caramba, isso aqui é fantástico, isso aqui vai mudar a minha vida, isso aqui é algo surreal de acontecer. Talvez sim, talvez não, talvez numa grande proporcionalidade, ou talvez algo pequeno, como, sei lá, qualquer outra coisa. Aumentou o seu VR, se você é um CLT como eu, isso é muito bom. Embora o meu não aumentou, mas tomara que ninguém do hospital ouça eu falar isso, parece que eu estou reclamando. Mas no dia 30 de janeiro, a gente teve um anúncio assim que parou o mundo. Vocês lembram qual foi? Como é que é? Gasolina. Não, isso aí a gente até desanimou. Eu até desinstalei já o aplicativo da Uber, já fui liberto desse negócio, porque não tem condição, R$ 5,99 ou R$ 4,99, R$ 4,99 o álcool. Dia 30 de janeiro, embora vocês sejam tão desapegados a uma boa notícia como essa, foi confirmado e anunciado nada mais, nada menos do que o retorno de Neymar Júnior no Santos. Gente, por que vocês estão rindo? Lembra que o Kaká é dessa área lá. O Neymar retornou para o Brasil, gente. Nossa, eu pensei que vocês iam ficar mais empolgados. Depois de 12 anos que ele jogou, ele foi embora e passou por vários times, ele voltou. Porque ele já estava mais cansado, agora ele já não é moleque, agora já é mais homem. E aí, se você viu, eu agora nem sei mais se eu continuo com essa ilustração, o pessoal fez, uma festa enorme, lotou a Vila Belmiro, embora para lotar ali 50 pessoas mais ou menos assim, já lota, né? Mas eu achei fantástico, porque assim, a grande manchete era: o príncipe voltou. E assim, querendo ou não, você gostando ou não, mas ele é muito famoso, e assim, uma fama mundial. Então, talvez você fale, cara, para mim, mas ele é reconhecido. Tanto que vários jornais estamparam ou deram alguma frase de efeito, como, por exemplo, o diário Marca de Madrid disse assim: o que era um segredo ainda para muitos foi revelado nessa quinta. Neymar confirmou nas redes sociais que voltará ao Santos. O AS de Madrid, não sei como é que fala esse negócio, mas é um diário também, diz assim: o filho pródigo voltou ao Brasil. Um golpe de efeito do peixe, que é o Santos, se você não sabe, em seu retorno à elite brasileiro. O Mundo Deportivo da Catalunha diz: o regresso de Neymar sacode o Brasil. Menos vocês aqui nessa noite. O Esporte de Catalão diz: é uma contratação tão esperada quanto nostálgica para os amantes do esporte. Cara, o francês aqui que não dá para falar. L'Équipe, Le Parisien, sei lá o quê. Neymar completa o ciclo em sua carreira, voltando ao Brasil pouco antes de seus aniversários de 33 anos. O de Portugal, para não me alongar tanto, a bola diz assim: agora, quase 12 anos depois de ter saído do Brasil e para a Europa, Neymar volta a casa pelo Santos. Do argentino, se você gosta dessa cultura. O craque foi a grande figura no Santos na Libertadores de 2011 e depois de grandes atuações deu o salto ao Barcelona, clube em que formou um tridente, não sei se é essa a tradução certa, inesquecível ao lado de Lionel Messi, Luís Soares, o famoso MSN, que tem que ter uma referência boa se você é de 87, por exemplo. Agora volta ao time que o formou e o último, o kicker da Alemanha, diz assim: Neymar agora quer voltar à sua velha forma em seu país natal. E como ele mesmo disse, só o Santos pode dar o carinho que ele precisa. Madrid, Catalunha, franceses, Portugal, até a Argentina, a Alemanha, todo mundo falou assim: o cara está voltando para o Brasil. E aí, se você conhece um pouquinho, sabe dessa coisa assim do... Quando um jogador que foi muito bom volta, isso cria expectativas. Expectativas são geradas. Tanto que cada jogo que está tendo agora e ele participa, fica todo mundo olhando. Tipo, os melhores lances do Neymar. Se você conhece, agora sei que, não menosprezando a minha amada esposa, mas até ela vai entender essa piada, que quando o Neymar ele jogou contra o...
Cara, o primeiro jogo acho que foi contra um time do Paulistão ali, que era meio desconhecido. Mas o pessoal fez um vídeo na Globo Esporte colocando os melhores momentos do Neymar. Sabe qual foi o primeiro momento? Ele caindo no chão. Cara, o primeiro momento é ele rolando. Mas a verdade é que grandes expectativas são criadas diante de grandes entradas, reentradas, ou inaugurações, ou retorno, ou essa coisa assim. Eu poderia usar um exemplo, por exemplo, eu não sei se tem alguém aqui que torce para o Paraná, mas o Paraná foi uma frustração essa semana, porque teve uma notícia que saiu assim do Paraná no ano passado, dizendo: Paraná encerra 2024 com objetivos cumpridos e segue rumo à reconstrução. O que aconteceu? Caiu no estadual. Caiu, ficou em último lugar da tabela, só ganhou uma vez no campeonato. E aquela expectativa do torcedor, da alegria e tal, agora todo mundo já está bem murchinho. Tem alguém que torce para o Paraná aqui? Acho que ninguém. Só que pior do que isso é quando você... Não, o Rafa falou que sim. Sim, ele falou, não, ele falou, levantou as duas mãos. Sim. Não, é sinistro. O que é um pouco assustador também é que não dá para usar nenhum dos três, né? Por exemplo, eu consultei o nosso chat de GPT esportista da nossa igreja, que é o Giovanni, essa semana, que ele não está aqui. Eu falei, cara, me fale nomes de gente que chegou na porta da frente e saiu pela porta do fundo. E aí, se você conhece mais do que eu ou qualquer um, talvez você lembre do Atlético, com H agora no meio do nome, Fernandinho, Pablo, Thiago Heleno e Nicão. Aí o pessoal faz assim, então deu certo. Do Coxa, eu falei, eu quero nomes também de decepção. O goleiro Wilson, Marcelinho Paraíba, o técnico Marcelo Oliveira, que até processou o clube. A grande verdade é o seguinte, talvez são nomes que você conheça, talvez são nomes que você não conheça, mas nós somos ótimos em criar expectativas. Mas nós também somos ótimos em frustrar essas expectativas. Às vezes porque a gente cria um parâmetro irreal e surreal na nossa mente, dizendo, esse cara vai resolver tudo. Às vezes porque o cara disse que ia resolver tudo e ele decepciona. E eu queria hoje compartilhar com vocês o nosso texto dessa noite, porque nessa noite nós temos uma expectativa sendo criada diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, mas não é a expectativa de um jogador que talvez vai jogar, ou de um técnico que vai assumir o clube e talvez fazer o clube ir bem, mas é uma expectativa da chegada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E isso tem que gerar uma expectativa no nosso coração, porque ele não vai fracassar no final. Todos aqui, de alguma maneira, fracassam no final. Mas o que a gente vai olhar hoje é esse comboio de Jesus Cristo chegando em Jerusalém, e ele não vai fracassar. Ele sabe muito bem o que ele tem para fazer, e ele tem controle absoluto para fazer o que ele tem que fazer. E aí, quando a gente olha para o Evangelho, que a gente tem caminhado ao longo desse tempo, você vai ver que lá no comecinho do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, ele abre falando assim, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E tem uma coisa muito importante que você já tem que começar a anotar, gravar e memorizar e encarnar na tua vida. É maravilhoso perceber Marcos, porque ele é o primeiro evangelho dos 4. E o Marcos, ele tem uma atenção que ele quer relatar a respeito de Jesus como rei, mas é o rei que serve. Então, para você só ter uma ideia, quando Marcos começa o capítulo, o livro, e quando ele usa essa expressão filho de Deus, essa expressão filho de Deus, ela não é religiosa. Ela, na verdade, é política. Então, Marcos está olhando e dizendo, eu vou falar a respeito desse verdadeiro líder, desse verdadeiro filho de Deus, mas assim, quando os primeiros leitores olhassem para isso, ele talvez ia falar assim, ele vai falar de César? Porque se você pegasse uma moeda desse tempo, a moeda tinha uma imagem de César escrito Filho de Deus. Essa expressão divi filius, que é o Filho de Deus, ela não era usada geralmente para algo religioso, mas era político. Então, o Marcos ele vai construindo uma narrativa a respeito de Jesus como rei, mas não é o rei para você mensurar César. Não é o rei pagão, o rei que impõe, mas é um rei servo. Por isso que a nossa série chama algo sobre o Deus servo.
Porque você tem a imensidão do rei, mas esse rei não é distante de nós. Esse rei, ele pisa o dia a dia, ele caminha entre os homens, ele anda nos corredores. Então é maravilhoso perceber que toda essa construção vai acontecendo e em cada episódio que você vai lendo em Marcos, vai se tornando cada vez mais real, você vai notando cada vez mais quem é Jesus. E quando a gente entra exatamente aqui, nesse episódio chamado A Entrada Triunfal, já foi construído Jesus e agora ele entra como rei. Já não é mais uma possibilidade. Já não é mais, poxa, será que ele é o Messias? Não, ele é. Só que olha só que ironia maravilhosa que a gente tem aqui. Porque não serão os líderes religiosos, não será nem mesmo César ou os poderosos que vão reconhecer que Jesus realmente é o Filho de Deus, o aguardado Messias. Mas é quem? E aí você tem que olhar no verso 46 até o 52 do capítulo anterior. Que no nosso texto, no livro de Marcos, é a cura do cego Bartimeu. E olha só o que esse homem vai dizer no verso 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Marcos, ele é muito sucinto, porque ele diz, eu vou contar a história do cego Bartimeu. Se você olha no livro, no Evangelho de Mateus, na verdade não é um cego só, são dois cegos. Bartimeu era um, o outro, Marcos falou, não, eu vou focar só no que eu sei o nome. E aí ele foca então no que tem esse nome, e aí o Mateus fala que eram dois, mas ambos falam filho de Davi. E o que isso quer dizer? Esse é o Messias, esse é o aguardado, esse é o que realmente vai fazer com que Isaías 42 aconteça, que vai endireitar todos os caminhos, que haverá justiça, que haverá glória, que haverá soberania de Deus. E aí quando então esse cego diz, o filho de Davi, o rei dos reis, logo em seguida quem que abre? A entrada triunfal. Isso aqui é lindo, gente. De verdade, isso aqui é maravilhoso, porque o que acontece? Quem entendeu quem é Jesus e quem está dando a letra para a gente nesse momento, olhar para esse texto e ver o Messias entrando, era alguém que era cego. Era alguém que era servo, humilde. Mas era alguém que reconheceu algo tão grandioso, que vai muito além do intelecto dos grandes estudiosos teológicos. Que vai muito além da compreensão de um governo, de um império, de tudo isso que estava rodando e tensionando a existência e o andar de Jesus aqui nesse momento. Então hoje eu quero ver com você 4 coisas a respeito desse rei, que entra como rei dos reis, o Senhor dos senhores, o filho de Davi, o desejado das nações, aquele que realmente governaria e traria a presença de Deus no meio de nós, levando o nosso pecado e morrendo por nós, nos dando uma nova vida e nos colocando como embaixadores desse rei. Então vamos ver o nosso texto, ó. Vamos começar com a soberania do rei. Porque já que é o rei dos reis, não é um jogadorzinho qualquer aí, esse rei é soberano. Ele sabe o que está fazendo. Por isso que o nosso texto começou quando? Quando se aproximaram de Jerusalém e tal, vão ao povoado, pegam um jumentinho, vai ter um jumentinho lá, e aí vocês vão desamarrar. Alguém vai perguntar, vocês estão roubando? Aí você fala, não, o nosso mestre mandou a gente buscar, a gente veio buscar. E logo ele devolve. A gente não sabe se Jesus devolveu, mas certamente que sim, porque se falou, está falado. É que não deu tempo de falar aqui no meio da crucificação que Jesus devolveu, né? Mas certamente Jesus devolveu. Mas o que eu quero que você perceba é que existe uma intencionalidade de Jesus até aqui. Dentro dessa construção de Marcos, vai chegando e vai se preparando para essa entrada triunfal. E os evangelistas notaram isso. Então, assim, se você por acaso está com um caderninho, com uma caneta ou no celular, eu quero que você perceba 4 coisas aqui que é muito importante. Nesse pequeno trecho que a gente tem aqui, do verso 1 até o verso 3. Primeiro, perceba a linguagem real de Jesus. Ele diz, vão e peguem um jumentinho. Isso aqui pode parecer bobo, mas um rei, ele também tinha uma autoridade sobre um cidadão comum. Geralmente, um rei, todos estavam submissos a ele. Então, o cidadão ele era obrigado a prestar qualquer serviço que o rei desejasse. Então, quando o texto já começa dizendo assim, Jesus falou, vão,
Existe uma linguagem real. Jesus realmente é rei, pela maneira como ele fala. Mas também tem a soberania do rei, que é essa segunda coisa. Porque ele diz, vocês vão, vocês encontrarão um jumentinho. Você sabe que a galera chata gosta de discutir, né? Será que Jesus sabia soberanamente que o jumentinho ia estar lá? Ou será que Jesus sempre passava por lá e via que tinha um jumentinho? Cara, a galera é chata pra caramba, né, velho? Os dois é legal, né? Primeiro, se Jesus sabia que tinha um jumentinho lá, significa que Jesus reparava na vida comum. O que é muito importante, pensando no Filho de Deus aqui nessa terra, pisando no nosso mundo, e percebendo que tinha um jumentinho amarrado ali naquele lugar. Com tanta coisa importante para fazer, mas Jesus percebeu que tinha um jumentinho. Mas ele também pode ser soberano, de saber que o jumentinho existia e que ele estava lá, porque vai que o jumentinho não estava. Então Jesus tem uma soberania real. Não é só uma linguagem real, mas é também uma soberania real. Ele conhece. Mas em terceiro também existe uma humildade real. Porque é curioso pensar que Jesus não entra com um cavalo de guerra branco, todo pomposo, e um negócio maravilhoso, e um esplendor. Você fala assim, caraca, esse aí é grande mesmo. Mas ele entra com o quê? Com um jumentinho. Isso aqui não é tão humilhante, tá? Mas ainda assim, na expectativa de um cavalo branco, um jumentinho é quase um negocinho assim, ô Jesus, não tinha nada melhor. Mas é a humildade real. Mas por último, eu queria que você percebesse a pureza real. Porque Jesus não apenas tem uma linguagem real, não apenas tem uma soberania real, não apenas tem uma humildade real, mas ele tem uma pureza real. Você já percebeu que tem uma informação muito curiosa aqui? E eu não sei se você já se perguntou isso. Por que o texto diz que esse jumentinho nunca poderia ter sido montado? Alguém já se perguntou isso? Alguém? Alguém tem uma ideia? Ah, porque Jesus é exclusivão. Não, talvez, mas assim, você já percebeu que Jesus nasceu de uma mulher que nunca foi tocada? Aí você já percebeu, então, que Jesus, quando entra como Rei dos Reis, ele entra numa cidade, em Jerusalém, com um jumentinho que nunca foi tocado. E você já parou para perceber que quando Jesus é sepultado, ele é sepultado numa cova que nunca foi usada? Sabe o que significa aqui? É que Jesus é santo. E Jesus é o nosso sacerdócio real. Então, ele é separado. Então, existe essa pureza que Jesus ele é a pureza real. Então, a sua mãe, o jumentinho e a cova trazem essa ideia de alguém que é separado. E aí Jesus, então, está entrando em Jerusalém como um sacerdote que oferecia uns sacrifícios entre Deus e os homens, só que ele não está entrando com um animalzinho pelo qual ele vai colocar diante do Senhor, dizer que esse animalzinho represente o meu pecado e o meu derramamento de sangue, matasse e tal. Mas ele está indo como o sacerdote e o sacrifício. Isso aqui é lindo. Não sei se você já parou para pensar nisso, na morte de Cristo por nós. Porque talvez se você fosse como eu, falar, não tinha outro jeito da gente ter o perdão dos nossos pecados sem que o Filho de Deus precisasse morrer. Poxa, talvez a gente fizesse algo assim, deixasse de tomar coca, chocolate, alguma coisa assim, para a gente ser aceito. Poxa, mandar o próprio Filho de Deus. Mas eu queria que você lembrasse de uma coisa. O nosso pecado ele tem um peso e uma culpa eterna. Que só alguém eterno consegue satisfazer o nosso pecado numa cruz, derramando sangue eterno. Eu não sei se vocês viram isso. Eu até perdi o sono esses dias. Eu vi um vídeo que um menino, eu não sei se era de um estacionamento ou se era uma concessionária, existem diferentes versões, que ele bateu uma Ferrari de 3 a 5 milhões. Alguém viu esse vídeo? O menino é só um trabalhador comum, deve ganhar um salário mínimo. E aí tem o vídeo dele pegando uma Ferrari amarela e correndo muito, cara, assim. Aí ele perde o controle, ele sobe na árvore, bate no muro, e a Ferrari, que é feito de sei lá o que, plástico, papelão, destrói. A Ferrari custa de 3 a 5 milhões, pelo que a galera estava falando. Aonde que está a minha perda de sono? Esse cara nunca vai conseguir pagar o preço do que ele gastou arrebentando uma Ferrari. É um exemplo ridículo. Mas a gente nunca conseguiria chegar e acalmar ou
deixar com que a justiça de Deus se tornasse não justiça por aquilo que fazemos. Por isso que é o próprio Cristo que satisfaz a justiça eterna de Deus, morrendo numa cruz, recebendo toda a ira de Deus. Isaías diz que agradou ao Senhor moê-lo na cruz. E ele diz, Pai, por que me abandonaste? Porque ele sofreu o verdadeiro corte da ira de Deus em nosso lugar. E aqui é ele entrando nisso. Mas eu quero que você perceba mais duas coisas aqui nesses nossos versos iniciais. É a atenção desse texto. Porque, primeiro, os discípulos queriam ser reis. Se você olhar um pouquinho anteriormente, os discípulos, Jesus, a gente pode ser um ministro do esporte e um ministro da cultura quando o Senhor estiver governando? E aí aqueles que queriam ser reis ao lado de Jesus agora estão indo buscar um jumentinho. Já pensou nessa ironia? Jesus, a gente quer ser rei. Tá bom, então começa buscando um jumento lá. Não, Jesus, essa parte aí pede pau. Não. Só que mais do que isso também, eu quero que você perceba que se de fato Jesus é o Messias, o filho de Davi, ele agora vai ter que triunfar e assumir a realeza. Porque senão ele vai morrer. E essa morte vai ser sangrenta. Então é por isso que eles se encontram com esse jumentinho na rua, amarrado a um portão. Acontece exatamente o que o Senhor falou. Algumas pessoas falam, vocês estão roubando? Eu falo, não. A gente está levando para o nosso mestre e já a gente vai fazer com que ele volte e você vai ficar tudo bem com o seu jumentinho. Cara, isso aqui também é extraordinário, porque consegue ver os pequenos detalhes com que esse autor ele está usando 6 versículos para falar sobre um jumentinho? Eu não sei se você consegue perceber isso. Esses pequenos detalhes vão se tornando grandes dentro dessa narrativa, porque a gente subestima o buscar dos jumentinhos. E aqui são usados 6 versículos para falar sobre a importância do jumentinho ser buscado na hora certa, no tempo certo, para o propósito certo. Isso aqui é muito importante, porque existe uma coisa grande aqui. E mais do que isso, é porque Jesus está preparando todo o seu cenário. Isso é importante. Porque não apenas Jesus não morreu, e ele poderia ter morrido várias vezes até aqui, mas até nesse momento você vê que tudo está sob o seu controle. Nada na nossa vida, na vida de Deus, na vida de Cristo, na vida da igreja, na vida do povo do Senhor pode ser frustrado. Nem quando a gente começa a dar para trás e não querer buscar os jumentinhos. Porque ele faz a coisa acontecer. Sabe que esses dias eu estava lá no trabalho, no hospital, e a gente atua na capelania hospitalar para quem não sabe, né, do Cajuru e do Marcelino. E aí o menino que trabalha comigo, de repente, virou para mim e falou assim, Rodrigo, você acha que Deus vai cobrar da gente caso algumas pessoas daqui morram sem Jesus? E eu falei, meu Deus, que pergunta da desgrama é essa, velho? Como é que você faz? Eu vou ligar para minha coordenadora, viu? Eu queria pedir o meu desligamento, porque semanalmente, pelo menos, existe umas 3 mortes que a gente está envolvido. E outras que a gente nem sabe, porque é pouco para muito hospital. E eu olhei e falei assim, cara, pelo amor de Deus, será? Eu falei, bom, no Novo Testamento eu não lembro nada falando sobre o sangue das pessoas cair sobre nós. Lá em Ezequiel tem um texto que fala que se ele não falasse, o sangue dos seus ia cair sobre ele, mas eu não tenho outro texto, então eu acho que não. Mas é bom se a gente fizer parte do negócio, né? E que não aconteça apesar da gente não ter feito a nossa parte. Aí eu falei, é verdade. Eu mesmo falo e eu mesmo concordo, assim, do tipo, poxa vida, que o Senhor faça através de nós e não apesar de nós. Porque Ele conhece as localizações dos jumentinhos, Ele nos convida a ir atrás e fazer parte dessa coisa tão grandiosa. E mais do que isso, é que se o Senhor conhece a localização de um jumentinho, Ele conhece a localização do teu coração nessa noite, Ele sabe como você está. Porque se pequenos detalhes como um jumentinho que ia carregá-lo é tão importante em 6 versos, você acha que a sua vida nessa noite não é importante para esse Deus soberano que conhece a tua história e conhece os teus passos e conhece a tua saúde espiritual nessa noite? O Chase Riley é um escritor bem legal. Ele tem uma frase que ele diz assim, o senso do conhecimento perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo, de tudo que fazemos, deve ter o mesmo efeito sobre nós.
Não façamos nada que não gostaríamos que Cristo visse, e não digamos nada que não gostaria que Cristo ouvisse. Vamos procurar viver, nos mover e ter o nosso ser sobre uma lembrança contínua da presença de Cristo ao nosso redor, conhecendo cada detalhe da nossa vida, porque Ele é o Rei soberano, mas Ele é o Rei soberano que nos ama. Então isso que eu queria que você pegasse nesse primeiro momento. É uma soberania grandiosa, mas é uma soberania na pedalada da humildade, daquele que conhece, daquele que interage, daquele que está caminhando com a gente. Mas a segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo, nesse texto fantástico, é a glória desse rei. Porque olha só, o verso 7, ele diz assim: trouxeram um jumentinho a Jesus e puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Mais uma vez, é fantástico. Porque assim, embora haja muita informação, mas a gente sempre tenta pegar a mais provável. Algumas pessoas dizem que quando existia um comboio de um rei entrando numa cidade, geralmente era dividido assim. Você tinha o rei, uma cavalaria, soldados, despojos e escravos. Tipo assim, a galera da frente, toda a galera que lutou a batalha, e o rei glorioso com um cavalo branco, tal. E aí depois você tinha o que foi roubado ou saqueado, né, dos inimigos vencidos. E aí você tinha os escravos ali atrás. E aqui é fantástico, porque tudo isso vai brincando com a nossa imaginação e o nosso conhecimento romano. De que o rei não entra assim. Muito pelo contrário, ele entra num jumentinho e o que seria uma cela, né, são os mantos que eles colocam ali para não ficar tão ruim também para Jesus e tal, nesse jumentinho. E aí essa imagem vai sendo criada. Só que mais do que isso, embora infelizmente, mas de uma maneira proposital, o Evangelho de Marcos não narra, mas isso aqui não é uma informação boba, não é uma coisa assim, o jumentinho e vai embora. Se você ler Mateus 21, 5, que conta a mesma história, olha só o que o texto vai dizer. Dizei à filha de Sião, nesse exato momento: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Mateus dá uma informação que Marcos só passou batido, mas está tudo bem. Porque ele falou, não, eu vou ser mais prático, não vou ficar usando o Antigo Testamento. Como Mateus foi escrito para israelitas, então ele coloca profecias do Antigo Testamento, porque isso daqui é uma profecia de Zacarias. Já ouviu falar do livro de Zacarias? Um livro muito bom, muito difícil. Tem que ler junto com o Apocalipse. Mas lá em Zacarias, capítulo 9, verso 9 e 10, ele vai dizer assim, Zacarias é pós-exílio, quando o pessoal está reconstruindo as paradas e tal. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho, cria de jumenta. 3 vezes ele repete para dizer, é um jumento. Um jumentinho, cria de jumenta. Maravilhoso, gente. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim, toda essa coisa pomposa de poder de César e tal, isso aí... E os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações, e dominará em um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Cara, isso aqui é lindo, porque ele está falando, isso aqui que está acontecendo, não foi uma coisa tipo, poxa, eu acho que hoje é um bom dia para eu entrar em Jerusalém, vou pegar um jumentinho e vou pedir... Não. Isso aqui é o cumprimento de uma profecia. E um cumprimento de uma profecia significa o quê? Que cada detalhe da história que aconteceu até aqui foi preparado para que esse momento acontecesse. Até o jumentinho nascer, não foi só porque ele quis nascer, de uma jumenta. Mas até esse pequeno detalhe mostra o Senhor soberano. O Senhor que trabalha coisas desde antes da criação para dizer, eu vou construir até chegar nesse momento. Porque o nosso Deus não é um Deus que é pego de surpresa. Não é um Deus que não planeja tantas coisas como a gente tem a tendência. Mas é um Deus de eras, e é um Deus de governo, é um Deus de controle. E até um mini jumentinho foi profetizado há centenas de anos atrás, para que nesse momento acontecesse. Então perceba como Deus, ele traz essas verdades para nós, porque não é algo novo, mas você e eu temos que ser lembrados de que
Se a soberania de Deus, se a glória desse Deus servo não encanta e não preenche os nossos corações, nós estamos perdidos nessa noite. Se isso não é algo que a gente olhe e diga, meu Deus, que coisa incrível, sendo envolvidos por uma coisa que é muito maior do que nós. Talvez aí que mora o nosso problema. Porque nem mesmo a nossa confusão pode frustrar esse Deus. Talvez possa desperdiçar, mas frustrar esse Deus não. Porque não é alguém que chegou depois de uma temporada na Europa, na França ou nos países doidos que o Neymar foi, e aí falou, agora eu vou tentar alguma coisa. O nosso Deus, ele não tenta. O nosso Deus, ele decreta e ele faz. E aí eu pergunto para você, qual é o rei que está governando o teu coração? É o de Roma, que é um ditador que impõe as regras? Ou é Cristo que nos constrange com tamanhos detalhes e tamanho amor? Em 2013 saiu uma reportagem, uma matéria na revista super interessante sobre os pecados capitais. E olha só que coisa interessante. Ela diz assim, se os humildes ganham o reino dos céus, aqui na terra o mundo é dos soberbos. A sociedade contemporânea é mais narcisista e individualista. Um certo grau de arrogância e soberba é premiado. Desde pequenos somos incentivados a trabalhar a nossa autoestima, com basicamente uma única mensagem. Você precisa se amar acima de todas as coisas. Essa é a mensagem do nosso tempo. Você precisa se amar acima de todas as coisas. Não, mas então é para a gente não se amar? Não, muito pelo contrário. É para a gente criar esse equilíbrio de não nos amar tanto que todas as coisas não importam. Ou que todas as coisas podem ser usadas para nós mesmos. Até porque, e agora, se liga nisso aqui. Marcos 8, 34 e 37, Jesus acabou de falar sobre perder a vida para ganhar. Marcos 9, 33 a 35, Jesus acabou de falar que para ser o último, tem que ser, se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Marcos 10, Jesus acabou de falar que se você quiser ser grande, você tem que ser servo. Tudo isso aqui está preparando o nosso coração para esse tipo de rei que nós temos. E o que César diz? Eu mato você na cruz, se você não se submeter a mim. O que Cristo diz? Eu morro por você na cruz, para você se submeter a mim. Que rei que está controlando o teu coração? Um rei que impõe ritmos, que impõe valores, que impõe necessidades, sonhos que a gente não precisa? Ou o rei que nos constrange com amor e quer nos envolver com uma vida de grandes expectativas? Não é sobre o jumentinho, mas é sobre cada um de nós, de como Deus vai construindo todas essas imagens para nos trazer para Ele. Então essa é a glória do rei. É o rei que é soberano, é o rei que é glorioso e que nos envolve por uma coisa que não é só sobre ser hoje aqui em Curitiba, atuando, vivendo uma vida de missão. É algo muito maior que nos envolve. A nossa questão e o nosso desafio sempre é dar o passo na direção dessa missão. Mas ela vai acontecer, você queira ou não, mas não use isso como, não, então eu vou descansar nisso. Porque não é isso que eu uso no hospital. Eu oro, Deus, me dê a sensibilidade de perceber quando eu entrar num leito e tiver 4 pacientes. Eu acredito que talvez um daqueles ali são eleitos do Senhor. Estou brincando. Estou brincando. Se você conhece o ritmo piadista da teologia, é uma piada. Senhor, eu sei que os teus filhos estão ali. E talvez eles precisam de mim para ser esse jumentinho. Porque até ser um jumentinho aqui tá bom. Não quero ser os discípulos. Se eu só ser o jumentinho, eu já estou muito realizado, Jesus. Então, só o jumentinho já é o suficiente para nos envolver, para não ser apesar, mas através de nós. Só que a verdade é que nem todos vão se dobrar diante do verdadeiro Rei dos Reis, do grande príncipe eterno. Não hoje, como também lá atrás também não. Porque olha só, eu quero ver com você, agora em terceiro lugar, os súditos do rei.
Olha só o verso 8. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. A galera está eufórica, a multidão ali está eufórica. Eles estão entrando, né, em Jerusalém e tal, e a galera está... Cara, que coisa maravilhosa. Essa ideia aqui é quase como desenrolar um tapete vermelho, assim, para receber uma coisa grandiosa. E os ramos e até o canto, né, da hosana e tal, tem um ar de uma celebração de vitória. É como se eles estivessem dizendo assim, agora chegou o dia onde Israel vai sair do domínio romano e aí então nós teremos um rei judeu governando sobre nós, e que bom ter um rei que governe sobre nós e que faz com que a gente não tenha nada e ele nos faz milagres com o nada. Então que coisa boa ter um rei assim, um rei que você fala assim, Jesus, eu sou cego, não, fique tranquilo, espera aí, passa a enxergar agora. Então, a multidão está eufórica. Mas essa multidão ela é superficial. Porque a voz do povo, desculpa te frustrar, a voz do povo não é a voz de Deus. Sei que você agora vai ter um momento de conflito interno, que você acreditava muito nisso. Mas a voz da multidão não tem nada de voz de Deus. Porque essa multidão diz, Hosana, bendito é o que vem. Mas alguns capítulos para frente é a multidão que diz, crucifica esse louco, cara. Então, eu tenho medo de dizer que é a mesma multidão, tá? Eu tenho medo. Alguns sinais para mim não mostram que são a mesma multidão. Mas quase todo mundo diz que é a mesma multidão. Tudo bem. Mas veja, é algo superficial. Eles levantam os ramos celebrando a vitória, mas não é uma vitória real de remissão de pecados, mas de remissão política. Eles talvez não querem ter os pecados perdoados na cruz. Eles só querem ter uma vida onde Israel governe sobre si mesma, sem qualquer imposição externa romana ou qualquer domínio. Então eles celebram, mas celebram superficialmente. Mas tem um segundo grupo, é o da opinião positiva. Os que iam adiante dele, os que seguiam, gritavam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Muito se fala sobre o que significa Hosana. Algumas pessoas dizem, talvez o mais provável, ou mais simples, mais profundo, é algo relacionado a salva-nos, Senhor. Salva-nos com a vitória chegou. E mais uma vez fica claro que essas pessoas estão fazendo algo sem realmente entender no que elas estão envolvidas. Se eu estivesse lá e o pessoal falava, vai chegar o libertador de Israel, e eu chegasse todo empolgado e olhasse para a multidão e falasse, cara, o negócio está bonito e tal. E aí Jesus entrando com o jumento, eu ia desanimar na hora. Não, mas espera, eu estou acostumado com um cavalo branco. Mas o que importa aqui é que até mesmo quando eles que estão com uma opinião sincera, mas profundamente errada do quem é esse Jesus, até na confissão, na canção deles, eles estão cumprindo uma profecia do Salmo 118. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso aqui é muito encorajador para mim, tá? Porque eles não têm uma compreensão teológica tão profunda do que estavam fazendo, mas estavam cumprindo uma profecia. Isso aqui é muito bom para nós. A gente fala, não, mas o cantar as nossas canções aqui, eu acho que ninguém canta a canção aqui, as canções, né, que a gente cantou, todas elas, né, desde a história da vida de igreja, a gente nunca canta elas falando, caramba, eu estou vivendo tudo isso daí. Olha só que coisa boa. Não, ninguém faz a oração do fariseu. Jesus, te agradeço porque eu não sou como o restante da igreja, sou bom. Mas é tão bom ter essa abertura de saber, Jesus, a verdade é que às vezes eu estou fazendo muitas coisas pela fé, porque não tenho noção do que eu estou envolvido. E aqui o texto não diz, mas lá em Mateus também diz que algumas pessoas olharam e disseram assim, quem é esse? Eu não sei se foi nesse tom, né? Mas talvez foi num tom de ignorância, num tom de negação do tipo, esse daí, no jumentinho, esse seria eu, no jumentinho vai querer ser rei aqui, governar sobre tudo.
Mas eu quero que você perceba, são 3 respostas que não levarão a lugar nenhum. 3 respostas que simplesmente o levarão à condenação eterna. Por quê? Porque todos eles que estão aqui envolvidos têm uma voz que reconhece algo. Mas na crucificação eles o reconhecem como alguém que deveria ser morto. E é verdade que isso também é um cumprimento de uma profecia. Mas você quer deixar uma multidão louca da vida? Crie expectativas e frustre essas expectativas. E para mim é o que realmente está acontecendo aqui. E o problema que está acontecendo aqui nessa nossa reta final é que cada um deles tinha uma expectativa a respeito de quem Jesus era. Mas nenhum deles tinha uma expectativa de quem de fato Jesus era. Eles criaram uma imagem de Jesus conforme a necessidade que eles tinham. E vamos ser muito honestos nesse momento. Nem sempre nós estamos entusiasmados com quem Jesus realmente é. Nem sempre a gente está tão animado com quem Jesus realmente é. E é aí que a gente começa a reduzir Jesus num aspecto de quem a gente quer que ele seja. Mas ele nunca quis ser assim, mas a gente, não, mas Jesus é assim. E aí eu faço essa pergunta, que talvez seja uma boa pergunta e mais palpável para o pequeno grupo. Como você responde quando Jesus é diferente do que você esperava? Como você responde quando Deus não faz aquilo que você esperava na sua vida? Como você consegue continuar confiando em Deus, mesmo quando Ele não está indo do jeito que você gostaria que Ele fosse? O Tim Keller tem uma frase que ele diz assim: ou você terá que matá-lo ou coroá-lo. A única coisa que você não pode fazer é simplesmente dizer, que cara interessante. Porque de interessantes, o céu está cheio. Ou ao contrário, o inferno está cheio. Não dá para você menosprezar quem Jesus é. Você não pode olhar para Jesus e dizer, não, Jesus é um cara bom, ensinou algumas coisas boas, assim, tem bastante coisa boa. Não, ou Jesus, ele é um sacerdote, um rei e um profeta, ou ele não é nada. Tirar essa sublimidade de Jesus é perder a essência do evangelho. E isso destrói quem de fato Jesus é. Então essa multidão é a mesma multidão de hoje. Num leito do Cajuru, com 4 camas, você tem certeza que algum ali pode dizer, eu reconheço Jesus. Estou usando um exemplo que o Uber agora é passado na minha vida. Algum vai dizer, não, eu acho Jesus um cara bom. Inferno. Não, mentira, não faço isso. Não, eu acho, quem é Jesus? E algum que vai ser meio superficial. Cara, é a vida. Não sei se seria muito duro dizer, mas eu não acredito que nem nós que estamos aqui temos uma sincera, profunda e realidade real de quem é Jesus. A gente vai criando vários Jesuses ao nosso jeito. E o grande problema é que às vezes a gente começa a tumultuar tanto essa imagem de Jesus que Jesus já fala assim, peraí, você não acredita mais em mim? Não, é outro Jesus. Então veja, a soberania do rei, a glória do rei e o súdito dos reis. E aí só vou ler o retorno do rei, que não está aqui, mas que está lá em Apocalipse 19, verso 11 e 16, porque agora já não tem mais jumentinho. Olha só o que o texto vai dizer. Eu vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Está bem diferente esse Jesus agora, né? Seus olhos são como chamas de fogo, pega tudo. Em sua cabeça há muitas coroas, porque um rei só consegue ter uma coroa, mas o nosso é quase incontável. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, porque mesmo sendo um rei, governa sobre aqueles que ele entregou a sua própria vida na cruz. E o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Aqui entra a gente, tá? Aqui entra a gente. Da sua boca saiu uma espada afiada com a qual ferirá as nações, e ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
O rei que entra humildemente é o rei que agora se revela como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e num quê? Num cavalo branco. Porque agora é o episódio final da volta de Jesus. E diferente de você ter uma multidão, a igreja, Israel, quem quer que seja, cantando e dizendo, Hosana! O capítulo 19 abre com quem cantando sobre a entrada desse rei? O reino celestial. É como se fosse um próprio som dos céus. Porque ele está dizendo, esse rei é sublime. Não precisam cantar, não cante, porque o retorno desse rei é o próprio Deus quem anuncia, quem canta para as nações. Agora chegou o dia de Jesus fazer nova todas as coisas. E aí eu quero convidar você nesse momento. Porque esse Jesus está vindo para governar soberanamente, graciosamente, trazendo justiça em suas mãos. E eu estou aqui para convidar você a fazer as pazes com esse rei antes que ele venha. Porque ele entra com um jumentinho, como um sacerdote que oferece a si mesmo. E aí então, ele morre, ele ressuscita, ele sobe aos céus. E agora nós aguardamos o retorno desse rei. O retorno do verdadeiro príncipe. Porque assim, diferente dos nossos times de futebol que chegam com grandes expectativas e geralmente só frustra cada um de nós, esse rei não nos frustra. Esse rei, se ele fez até aqui tudo detalhadamente, cumprindo e reafirmando quem ele é, o capítulo 19 de Apocalipse diz, aguardem, porque ele está vindo. E ele está vindo com um cavalo branco, trazendo justiça nas suas mãos. E eu quero convidar você a fazer as pazes com esse rei, porque a nossa tendência sempre é a gente começar a entrar pelos reinos dos Césares que estão ao nosso redor, tentando dominar sobre a gente. Então, assim, para eu fechar isso daqui, eu quero dar para vocês 6 pontos que são muito importantes. Eu vou terminar assim hoje, tá? Dizendo o seguinte, primeiro, nós simplesmente não sabemos tanto quanto achamos que sabemos. Essa é a grande verdade. A gente derrama as nossas vestes, a gente levanta os ramos, mas a verdade é que a gente nunca sabe o que a gente realmente, ou como a gente deveria saber. Mas está tudo bem. Vá com o que você tem hoje, mesmo não sabendo tanto. Segundo, precisamos de mais clareza da palavra de Deus. A gente tem uma tendência natural e brasileira de sempre seguir muito os nossos sentimentos. E no reino de Deus não existe como prioridade sentimentos, mas sim a palavra que nutre o nosso coração para que sentimentos surjam, mas não o contrário. E essas pessoas, embora cantassem salmo, cantavam ali meio superficial, mas elas cantavam. Terceiro, o seu descanso não está em seu entendimento, mas no zelo do seu Senhor. Você está sendo envolvido por uma obra maravilhosa. E isso é o que tem que gerar segurança em você. Porque não depende do seu, da sua atividade, não depende da sua performance. Depende dele cumprindo e fazendo, e te trazendo, e você se perdendo, você tentando fugir, e ele te trazendo de volta. Isso é muito importante. Você só descansa quando descansa nas promessas que ele tem para você. Ciente ou confuso, o plano redentor avança. A missão do Senhor sempre avança. Mas que não seja apesar de nós, mas seja através de nós. Quinto, há um reino maior que o seu e um rei maior que você. Não é só sobre as coisas darem certo na sua vida, na minha vida. Jesus abençoa aqui, muito bom. Mas existe um plano maior e um rei maior que nos convida a nos submetermos a ele. E por último, muitas vezes estamos mais entusiasmados com Jesus que nós criamos do que o verdadeiro Messias. Então esse é um convite para você. Reorganizar quem Jesus é. Sendo o rei, sendo servo, mas principalmente sendo aquele que está prestes a voltar e nos encontrar da maneira como nós estamos. E aí eu te pergunto, se por um acaso, assim lá longe, você se encontrasse com ele agora, o que ele encontraria aí no teu coração? Como ele te encontraria? Talvez essa seja a nossa pergunta.
Ele te encontraria tendo um anseio e um desejo, submetendo a esse Deus de amor, ou ele encontraria você totalmente embebecido, embebedado pelo vinho da Babilônia, de César, do mundo maldito que nós vivemos e que a todo momento tenta envenenar o nosso coração. Vamos orar sobre isso? Se você puder, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, da maneira que você se sentir melhor, mas sempre é muito oportuno a gente ter esse nosso tempinho de responder ao Senhor com a nossa oração.